Em plena noite dos namorados, nós estamos aqui para trazer notícias do Flamengo para vocês. Desculpe interromper aí o jantar ou a garrafa de vinho que vocês estão compartilhando para trazer notícias do Flamengo. Um feliz Dia dos Namorados a todos. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Boa noite. Chegamos aqui para mais um vídeo no seu canal Paparazzo Rubro Negro. A gente trazendo sempre muita informação do Flamengo para você. Lembrando você de compartilhar sempre que possível o nosso vídeo. Peço para você seguir, curtir também, comentar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente chega aqui, cara, com esse absurdo, né? Absurdo. A gente sabe que pênalti para o Flamengo é gol. E eles sabem disso também. E, inclusive, não marcaram um pênalti absurdo no Gabigol. É uma cotovelada na cara do Gabigol. O Flamengo faria aquele gol e aí depois empataria com o Andreas Pereira. Seria 2-2. Aí a gente teria aquele pênalti que não era para ser marcado, que decidiria o jogo, né? Mas de qualquer forma o placar do jogo deveria ser 2-2. Né? Eu vou falar sobre um assunto aqui agora que está incomodando. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O mesmo lance, Goiás e Ceará. Quem puder, vai olhar, vai lá no Globo Esporte, vai aqui no YouTube mesmo, procura os melhores momentos de Goiás e Ceará. O pênalti que foi marcado para o Goiás e o jogador do Ceará foi expulso, foi idêntico ao pênalti não marcado para o Gabigol. Contra o Ceará, Goiás e Ceará, o Goiás teve pênalti marcado, o jogador do Ceará foi expulso, tá? E no jogo do Flamengo, o VAR nem chamou o árbitro para avaliar. Eu quero entender só o seguinte, e aí a minha tristeza e a minha reclamação é que a CBF comece a tentar padronizar isso. Não pode ter dois pesos, duas medidas diferentes. Não pode. Você tem que ter padronizado. Pênalti que é pênalti no jogo do Goiás tem que ser pênalti no jogo do Flamengo. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. É impressionante o que aconteceu no jogo do Flamengo. E detalhe, na mesma partida, o Marinho é tocado pelo René e o árbitro não dá pênalti. Um lance semelhante e o jogador deles sofre pênalti do Inter. Então não dá para entender. Não dá para entender. Dentro da mesma partida, nem VAR é chamado no lance do Marinho e no lance do Gabigol. Então não é possível. Desse jeito não é mais possível. Eu convido você também a conhecer os nossos patrocinadores. A Outsider Tours te dá um desconto para viajar por todo o mundo. Tem Copa do Mundo, tem Champions League para o ano que vem. A operação desse ano foi um sucesso. Tem a final da Libertadores em Guayaquil, se Deus quiser, com o Dorival. Estaremos lá. Tem Copa do Brasil também, que o Dorival está perseguindo, né, para ganhar desde 2010, que ele não ganha, mas é o título mais importante que o Dorival tem. Ele quer ganhar junto com o Flamengo, já que o Flamengo também persegue desde 2013 esse tetracampeonato. Então a gente sabe que a gente tem um ano aí conturbado, difícil de volta por cima, mas com o Dorival a gente pode estar conseguindo aí ressurgir, né, nesse ano de 2022 e esquecer um pouco 2019. Ele mesmo sabe que isso está acontecendo, né? Esquecer muito aquele passado que está aqui, ó. 2019 está aqui. Esquecer para os jogadores. Eles têm que... Cara, aconteceu uma coisa até muito interessante. Eu vou trazer aqui um comentário que eu achei muito interessante, mas eu queria falar sobre o encontro do Dorival com o Mano Menezes, porque a gente teve uma cena interessante acontecendo. A câmera da Globo, né, flagrou um momento ali que o Mano Menezes conversava com o Dorival, e eu acho importante a gente trazer aqui a conversa, como é que foi, né? Olha só, para vocês terem uma ideia, olha só, ele chegou, dá para melhorar, hein? Meu time também estava esculhambado e deu, né? O Mano falando pro Dorival Júnior ainda no gramado. E ele foi questionado depois, né, sobre o flagrante. Ele falou assim, ó, não falei nada que não fosse verdadeiro. Ele é um excelente profissional e chega no momento de reabilitação. Tem muita qualidade do lado de lá. Fomos contratados para fazer o mesmo aqui. A diferença nossa é que precisamos de um time mais coletivo que se entrega e supera, tá? Então o Mano Menezes falando que acredita
no trabalho do Dorival, deixando claro que acredita no trabalho do Dorival, né? Depois da partida, a gente sabe que a gente tem um trabalho difícil aí com o Dorival. O Dorival vai ter um trabalho difícil, mas o Mano Menezes foi flagrado e confirmou aí essa conversa com o Dorival. Falar aqui sobre algumas escolhas, né, do Dorival Júnior, inclusive também desfalque que ele já vai ter para o próximo jogo. O desfalque é do Marinho, confirmado aí, né, que está suspenso após receber o 3º cartão amarelo, então ele não joga contra o Cuiabá na quarta-feira. Também passar para vocês aqui que no jogo passado o Dorival ele fez uma escolha para a partida, ele não levou o Rodinei, ele preferiu levar o Maurício Isla, né, apesar de alguns jogadores também estarem relacionados, como o Vitor Hugo, o Matheus Cunha, ele preferiu, né, levar o Hugo Souza, não levou o Vitor Hugo, então a gente vai avaliando já e percebendo algumas escolhas dele, ele já preferiu o Maurício Isla ao Rodinei, né? O Rodinei que é tido aí como um dos jogadores que pode não ser renovado, né? E vamos ver também quais outros jogadores que podem não ser renovados no Flamengo. Passar para vocês aqui também uma informação. Aqui, foi essa que eu queria trazer para vocês, foi o comentário, né, do André Rocha. Ele falou: tigrões dos bastidores, tchutchucas em campo, né? Foi desta forma que André Rocha definiu aí o time que entrou em campo e foi derrotado para o Internacional. E aí ele fala aqui o seguinte, ó, ele acha que foram tentativas do Dorival de agradar as lideranças. Tudo para agradar as lideranças de um elenco que deu mais uma amostra de seu poder nos bastidores ao fritar Paulo Souza, que também deu motivos ao não conseguir armar um time competitivo e se complicou na gestão de grupo por não contornar a briga entre Diego Alves e o treinador de goleiros Paulo Grilo. O problema é que os tigrões dos bastidores viram tchutchucas em campo, passivos e sem força para se impor diante dos adversários que vencem na tática e na saúde. O que o Diego Alves fez? O que ele teve de culpa nos 2 gols? Ele fez uma bela defesa no segundo tempo. Ele pode estar tentando ali começar a ganhar ritmo de jogo e é um goleiro experiente. Eu entendo a opção do Dorival. Ele deve estar falando do Dorival ter colocado o Felipe Luiz, o Diego Ribas e tudo mais. Agora, com relação ao Diego Alves, eu acho que o Diego Alves fez uma boa partida. O Diego Alves, dentro do que ele foi exigido, ele fez uma boa partida. Os gols ele não teve culpa. Aí ele fala o seguinte, ó, não há intensidade nem para pressionar a arbitragem absurda de Braulio da Silva Machado. Mas aí, cara, olha só, o Gabigol foi reclamar. Eu acho que até os jogadores do Flamengo deveriam ter mais vontade para pressionar, inclusive, a arbitragem. Concordo contigo. Mas a diretoria também, né, precisava pressionar mais. O Flamengo sempre que é prejudicado não acontece nada. Não acontece nada. A arbitragem absurda do Braulio da Silva Machado, que deixou de marcar um pênalti claro na cotovelada de Mercado em Gabigol. E anotou a favor do Colorado, mesmo com o Mateuzinho apenas esbarrando em Pedro Henrique fora da área. Mais uma vez prejudicado no campeonato e a passividade é a norma. Tanto de Bruno Spindel junto à CBF, quanto dos jogadores para protestar. Beleza, agora você falou do Bruno Spindel. Os jogadores também poderiam protestar mais. A questão é, com Braulio ainda por cima, né? Porque o problema é aceitar, o Flamengo aceitar, continuar aceitando isso do Braulio, por exemplo, apitar jogo do Flamengo. Porque com o Braulio e alguns outros, aí o Wilton da Silva Sampaio, né? O Wilton Sampaio, apitando, vai reclamar e vai ser expulso. Ainda tem isso. Vai reclamar e vai ser expulso. Mas os torcedores estão concordando aí, né, com o André Rocha. Tragam um Oscar, né, o Alisson Veras, para André Rocha. A Tamara Indrúzia, concordo plenamente. O Douglinha JP falou tudo. Seria esse o famoso elenco Paulo Guedes, o Gustavo Castrovetti. O Júnior Costa, time de bananas. Cara, a maioria absoluta, né? Ó, Juliano Seiblitz cravou tudo. O DJ DJR 1982. Ué, não era tudo culpa do Paulo Souza? Aí falando que a gente é corneteiro. Pô, rapaz, olha só. Tava bom com o Paulo Souza? Também fica essa pergunta, né? Ou são vários problemas que tem que arrumar tudo? O técnico, a gente concorda agora que o Dorival é um excelente técnico.
A gente conhece o trabalho dele e sabe que ele é bom. Então agora a gente pode identificar os problemas, os outros problemas, diretoria e jogadores, né? O Idelvan Lucena dos Santos, Dorival cagou fininho pra panelinha. Cara, não acho não. Aí eu falei, eu acho que ele escolheu o Diego Alves pela experiência, né? O Tassiano Elias, só li verdade. O Maurício pedindo a saída da geração 85, mas aí, né, a gente tá o Santos machucado e o Hugo Souza ainda não tem aquela experiência toda e andou falhando, e aí faz como? Tem esse problema também, né? O Abimael Farias, o Flamengo está se tornando o Cruzeiro de 2019. É triste. Deus queira que não. Bater na madeira aqui. Bater na madeira porque eu vou falar para vocês. Deus queira que não. A gente tem uma notícia boa para passar para vocês, que é o retorno do Arrascaeta. Ele se apresentou ao Uruguai se queixando de dores após o Fla-Flu, mas o craque realizou trabalho integrado entre Flamengo, o departamento médico da seleção, o Diego Alonso, técnico do Uruguai, Márcio Tanuri, Bruno Maziotti, que é brasileiro e fisioterapeuta da Seleção Celeste. Então, tem passagens pela Seleção Brasileira, Corinthians, futebol europeu, e estabeleceu aí tudo, foi tudo estabelecido, relação mais direta entre os envolvidos. Apenas 45 minutos de atuação em 3 jogos, foi um movimento aí de ajustes entre o Flamengo e o Uruguai, além de continuar contando com a Arrascaeta antes da Copa. O Uruguai também potencializa em conjunto o jogador. Tá? Dessa forma, o combinado também auxilia na manutenção de conflitos de informações ou questionamentos como os que aconteceram em 2021, quando em 2 ocasiões o camisa 14 voltou lesionado pós-convocações e desfalcou o Flamengo. Tá? Por isso o Arrascaeta ficou fora dos jogos contra o Uruguai e México, e como o Flamengo relatou o problema, os departamentos decidiram que ele jogaria apenas o 3º jogo em Montevidéu. Enquanto isso, sem Arrascaeta, o Flamengo disputou 3 jogos e sofreu 3 derrotas, além de ter marcado apenas 2 gols. A boa notícia é que é provável que o Arrascaeta chegue descansado para a partida contra o Cuiabá na quarta-feira, e de volta ao Rio de Janeiro neste domingo. A Arrasca se reapresenta na manhã de segunda no Ninho do Urubu e terá o primeiro contato com Dorival Júnior. Então, o Arrascaeta provavelmente em campo contra o Cuiabá, e aí o Flamengo deve ganhar, né? Com o Arrascaeta em campo e o torcedor também do Flamengo já garantindo seus ingressos para quarta-feira, o início da volta por cima e a primeira vitória, se Deus quiser, de Dorival Júnior, né? É o que a gente espera, pelo menos. A gente tem também aqui os comentários do Vitor Birner durante o programa Linha de Passe, né? Depois da derrota de 3-1 para o Internacional, né? Aquela operação, literalmente. Ele fala o seguinte: Dorival falou muito em comportamento e concentração. Eu não acho que os jogadores do Flamengo estão entrando em campo sem sede de vitória. Acho que é uma coisa mais complexa. Minha impressão é que esses jogadores sabem que o momento de 2019 acabou. Eles não estão em busca disso, mas inconscientemente eles não estão desconectados daquele momento. Quando as coisas não acontecem, eles se irritam e se desconcentram do jogo. Esse elenco já teve perfis diferentes de técnicos. Os jogadores não estão sem vontade. Não querem derrubar técnico. Isso não existe. A questão é que os grandes jogadores desse elenco ainda estão, de uma maneira inconsciente, conectados ao ano de 2019. É isso. A gente volta aí assim que a gente tiver novas notícias para passar para vocês sobre o Flamengo. Agradecer vocês aqui pela audiência, e a gente espera que o Flamengo comece essa arrancada com o Dorival Júnior contra o Cuiabá na quarta-feira no Maracanã, com o retorno do Arrascaeta. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, e agora vai curtir a sua patroa, né? Já assistiu o vídeo do paparazzo? Vai curtir a sua patroa, né? Você vai curtir o seu namorado, você que tá aí também, né? Tem muita mulher acompanhando a gente aqui, vai curtir o seu marido, seu namorado. Abram uma garrafa de vinho, né? Brindem que o Flamengo vai se recuperar com certeza. Tamo junto, galera. Valeu, até mais tarde ou até amanhã.